Fala pessoal, beleza? Tudo certo com vocês? Hoje iremos fazer uma videoaula dando continuidade no assunto placa em curto e componente no esquenta. Então nós iremos fazer algumas experiências práticas aqui na bancada, simulando componentes em curto, tá certo? Para detalhar melhor o entendimento desse assunto que é muito bacana. Se te interessa esse assunto, vem comigo. Pessoal, nós fizemos aqui algumas bobinas com resistências aqui diferentes. Eu tenho aqui também um termovisor para a gente poder fazer a aferição do aquecimento dessas bobinas. Então nós vamos injetar tensão e corrente, injetar uma potência nelas, simulando o próprio componente na placa, né? Eu vou mostrar para vocês 3 circuitos aqui que estão ligados de formas diferentes, para mostrar que a importância de entender como é que os componentes se comportam, né? E principalmente como é que o circuito está ligado, faz toda a diferença na nossa análise. Eu tenho aqui o primeiro circuito, o circuito RLC, um resistor, um indutor e um capacitor, ligado aqui numa fonte agora de 10 volts, ok? Se o capacitor aqui estiver em curto, ok? O que vai acontecer? A corrente vai circular do positivo até o negativo. Por quê? Porque agora eu tenho um curto no capacitor, onde no funcionamento normal a corrente deveria ficar aqui, parar aqui e não vir para cá. Então isso vai gerar um aumento da corrente, nesse primeiro caso. Nesse segundo caso eu tenho um diodo, uma bobina e um capacitor. E agora digamos que o diodo entrou em curto, não o capacitor. O diodo entrando em curto aqui nesse caso, eu não vou ter circulação de corrente, mesmo injetando tensão na fonte, porque o capacitor aqui está funcionando normalmente. Então a corrente vai passar pelo diodo e vai parar aqui. Nesse caso, não adianta eu injetar tensão no circuito, eu vou ter que fazer análise mesmo. Porque se eu injetar tensão aqui, a corrente vai parar aqui e o diodo não vai esquentar. A corrente não vai circular por ele. E para nossa sorte, o que mais acontece na prática é a ligação em circuitos que estão em paralelo, vários componentes. Por quê? Porque nesse caso, qualquer um dos capacitores que entrar em curto, vamos dizer que o último aqui entrou em curto. Quando eu medir a resistência nesses pontos, eu vou estar medindo essa resistência aqui, ó, que é de um terminal com o outro, porque esse capacitor aqui entrou em curto. Então logo eu vou medir a resistência aqui. E aqui vai estar em curto e aqui também vai estar em curto. Porque é como se todos eles estivessem interligados esse terminal aqui, ó, com esse. Porque está em paralelo aqui o curto no capacitor. Então se eu injeto corrente, a corrente lógico que não vai circular por esses que estão bons. Vai circular só por aqui. Só que a resistência vai ser mostrada em todos eles no multímetro. A corrente circulando por aqui, aí depende daquela variável que eu falei. Se for um curto total, ele vai esquentar muito pouco, quase nada. Se for uma fuga, né, se tiver uma resistência aqui nesse curto, ele vai esquentar bastante. Aí você vai colocar a mão nesse, está frio, frio, frio e aqui vai estar quente. Pessoal, estou com uma placa de vídeo aqui, que ela está com um curto nessa bobina aqui, que ela é responsável pela fonte das memórias de vídeo da placa, tá certo? Essas duas bobinas são responsáveis pela fonte das memórias. Aqui eu deveria ter uma resistência aproximadamente de 90 a 100 ohms, tá? Então eu estou com o multímetro, a ponta preta no terra da placa e a ponta vermelha na bobina. Ó, meu multímetro ele está apitando e ele está marcando aqui 0,4. Ó, se eu meço esse capacitor, aqui também está me mostrando um curto. Se eu meço o outro, também está me mostrando em curto. Toda essa linha aqui está mostrando curto, que é justamente aquilo que eu mostrei no circuito no papel, né? Eles estão ligados em paralelo nesse circuito aqui, então não é que todos estão em curto. Na verdade, uma memória que tiver em curto pode estar causando tudo isso daqui, porque eles estão ligados em paralelo. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. A gente mede a resistência, né? E a corrente vai circular, na verdade, aonde está o problema e não no circuito todo, tá? Outra informação muito importante.
Essa daqui é as bobinas do VRM do chip. Então, essas bobinas aqui são ligadas em fontes que alimentam o chipset. A potência desse chip é muito alta, então a resistência aqui é baixa. O multímetro bipa, só que ele está com uma resistência aqui de 10 ohms, ó. E é normal, aqui é normal o funcionamento assim, a resistência ser baixa. Tem placas de vídeo que é praticamente um curto mesmo, de tão baixa que é a resistência. Então a gente tem que entender esses conceitos antes de colocar a tensão, injetar corrente na placa, ok? Esses conceitos são importantes. Aqui eu tenho uma situação normal, aqui eu realmente tenho um problema, porque eu sei que aqui tem que ter uma resistência maior do que está mostrando. Bom, pessoal, para essa experiência, primeiro a gente vai fazer a aferição da nossa ponta de prova, porque ela também tem uma resistência, ok? Então eu vou encostar uma ponta na outra, meu multímetro está na escala de 200 ohms aqui, eu quero saber qual que é a resistência das minhas pontas de prova. Então no caso aqui, ó, 0,1, 100 miliohms. Que eu tenho aqui 5 bobinas para a gente fazer a experiência. Quando eu meço a bobina aqui, a resistência dela, eu vou medir essa segunda aqui, ó. Ó, aqui tá dando 500 miliohms. Então eu tenho 500 miliohms na minha aferição e 100 miliohms na minha ponteira. Na verdade, eu tenho na bobina 400 miliohms, tá? Eu medi aqui, eu tenho 5 bobinas. A primeira aqui tem 200 miliohms, na verdade tem 100. A segunda tem 500 miliohms, que na verdade tem 400 por causa da resistência da ponteira. A terceira tem 300 miliohms, que na verdade 200. A quarta tem 38,7 ohms, ok? E a quinta tem 11,9 ohms. O que eu quero fazer com essas bobinas? Eu quero injetar uma potência, uma tensão e uma corrente nelas, como se elas fossem os componentes na placa, para ver o comportamento disso tudo. Pessoal, agora nós vamos injetar tensão e corrente nessas bobinas, né, que são uma resistência, simulando um curto, né? Simulando cada um desses como se fosse um curto na placa, para a gente ver o que acontece. Tem uma experiência muito bacana que eu vou mostrar agora para vocês aqui, que é o seguinte, ó. A fonte aqui, ela tá calibrada com 1 volt, tá certo? E se eu curto-circuitar aqui, eu tenho 1 ampere de corrente, tá certo? Então, eu vou injetar 1 volt e 1 ampere de corrente nessa bobina aqui, que ela tem 100 miliohms de resistência. Então aqui nós podemos fazer a analogia do seguinte: um componente na placa com um curto total praticamente, né? Todo material tem uma resistência, por menor que ela seja, ela tem uma resistência. Essa daqui é 100 miliohms, que é uma resistência muito baixa, é praticamente um curto mesmo. Então a gente tem 1 ampere de corrente com uma tensão aqui, ó, de 200 milivolts. Repare o seguinte, mesmo que eu aumentar a tensão aqui no botão, ó, não aumenta. Ela não aumenta por quê? Porque a tensão é limitada pela corrente vezes a resistência. Então se a gente pegar 1 ampere vezes 100 miliohms, desculpa, 1 ampere vezes 100 miliohms, o máximo de tensão que a gente vai conseguir aqui, com essa corrente, com essa resistência, é 200 milivolts, como está aqui na fonte. Eu vou até medir aqui a fonte para a gente ver. Se a gente fizer os cálculos certinho, né, a tensão aqui está sendo limitada 257 milivolts, tá? A tensão aqui está sendo limitada pela corrente vezes a resistência. Se eu aumentar a corrente, eu vou colocar no máximo aqui, ó, 5,25 ampere. O máximo de tensão que eu consigo, aqui desencostou. O máximo de tensão que eu consigo com 5,25 ampere é 1,3 volts. E aqui, ó, isso aqui está esquentando quase nada, muito pouco. Eu vou colocar o termovisor. Tá vendo que a bobina propriamente dita não está esquentando? Porque ela não está ali, ó, onde está em amarelo é os cabos. A bobina mesmo, ela está esquentando
Nada, ó, praticamente nada. Tanto é que eu tô pegando a mão. Aí você fala, Maurício, mas 5.25 amperes com 1.4 volts, isso dá quase 8 watts de potência. Era para estar esquentando. Não é possível, né? Aí que vem a pegadinha do malandro. O que acontece, gente? Isso aqui virou um resistor agora. Então a maior parte da tensão de 1.5 está no cabo, não está na bobina. Vamos medir a tensão entre os terminais. Dá uma olhada aqui, ó. Estou na escala de 2 volts e medindo aqui nos terminais da bobina. Aqui na bobina eu tenho 150 milivolts. O que está acontecendo? Está acontecendo que a queda de tensão de 1.2 praticamente volts está no cabo. Está no cabo que vem da fonte até a bobina. E na bobina está ficando a menor parte dessa tensão. Por isso que você consegue ver ali que tem 1 volt. Porque se você fizer pela lógica só calculando a resistência da bobina, jamais conseguiria 1 volt. Você não conseguiria passar nem de 200 milivolts ali na fonte. Pessoal, eu coloquei agora a bobina, eu tive que desenrolar ela para encaixar aqui nos conectores do burner da fonte, tá? Então, eu colocando direto, vê que a tensão não consegue mais agora subir. Eu tô com 1 ampere, eu vou colocar no máximo aqui, ó. 0,1. Vamos medir com o multímetro para ter certeza da tensão aqui. R$ 120 milivolts. Por que isso? Porque eu estou limitado pela resistência e pela corrente. Para que eu consiga fazer esse fio esquentar com essa resistência, eu precisaria ter aqui muitos amperes para ter uma potência dissipando aqui nesse fio alta. E aí sim, eu faria isso aqui esquentar muito. Só que com a limitação aqui de 5 amperes, eu não consigo fazer muita coisa nesse fio. Ele esquenta, mas muito pouco, quase nada. Isso aqui na placa é praticamente imperceptível, ok? Fora que ainda, quando a gente coloca o cabo da fonte e a gente tem um curto desse na placa, a maior parte da tensão fica no fio, não no componente. Bom, aqui nós temos o que? Uma bobina com 500 miliohms, ok? Sendo injetada uma tensão de 1 volt. E agora, o que não aumenta mais com uma tensão de 1 volt é a corrente, ó. Eu tô com a corrente aqui no máximo, é como se essa fonte estivesse me fornecendo 5 amperes. Só que o que limita essa corrente aqui é a tensão dividido pela resistência, tanto do cabo, como nós vimos, né? Como da bobina. Então, a resistência que eu tenho do cabo, se eu pego a tensão e divido por essa resistência, o máximo de corrente que eu consigo. Como é que eu consigo fazer para aumentar a corrente? Aí eu preciso aumentar a tensão. Porque se eu aumento a tensão, eu consigo elevar a corrente, porque tensão dividido por resistência, como eu falei. Quanto maior a tensão, maior vai ser a corrente aqui no caso. Ok? Então, em determinados casos, com 1 volt, você não consegue colocar muita corrente. No caso aqui, você está limitado a 1,5 ampere. Então eu vou aumentar a tensão aqui, ó. Vou pôr, ó a diferença de um fio para o outro, ó. Olha aqui. Parece pouco, né? Na verdade são 100 miliohms para 500 miliohms. São 100 miliohms para 400 miliohms. São 4 vezes mais. Mas olha a diferença do que acontece, ó. Olha o que o fio está acontecendo aqui, ó. E aí, se a gente injeta na placa, olha o que acontece com as trilhas da placa, ó. Aqui, ó, ficou praticamente preta. E isso aqui é muito mais grosso que uma trilha da placa. Se você aumenta a corrente e a tensão demasiadamente na placa, você corre um risco enorme de danificar as trilhas da placa. Porque aí você começa a ter uma potência no fio. Ah, Maurício, mas a tensão ela vai ficar limitada pela resistência. Sim, mas se isso aqui estoura no momento que você está injetando tensão, quando eu digo que no circuito de 3,3 volts, por exemplo, tem que ser uma tensão máxima de 3,3 volts, é porque se caso o fio partir na hora que você está injetando corrente e tensão, a tensão não vá para um valor maior que vai comprometer o circuito. Mas na verdade, o valor da tensão ele vai ser limitado pela resistência. Você pode colocar até 30 volts na fonte, que se tiver em curto, vai continuar com uma tensão muito baixa.
Bom, pessoal, essa daqui tem 200 miliohms a resistência, tá certo? Eu coloquei na fonte 1 ampere de corrente com 1 volt de tensão. Tensão caiu para meio e a corrente está limitada em 1 ampere. Posso aumentar a tensão, que não vai aumentar no display, porque ela está limitada, né? A corrente vezes a resistência é o valor que eu vou ter de tensão. Então aqui eu limitei a minha tensão por causa disso. Vamos aumentar a corrente aqui, máximo. Corrente máxima. Ó, eu não consigo chegar em 5 amperes porque a minha tensão agora está limitada. Mas se eu aumento aqui a tensão, aí eu consigo chegar em 5 amperes, tá? Vamos fazer uma análise aqui. Ó, a resistência, ela está com 30 graus. Vou medir aqui. Vamos ver a queda de tensão nessa resistência. E 1,5 volts no cabo. Ela está esquentando bem porque ela já tem uma potência considerável, né? 1,5 volts vezes 5 amperes, nós temos aí quase 8 watts de potência. Lógico que o material tem bastante fio aqui, ele é grosso, mas ela já está bem quente. Então, o componente não esquenta nada mesmo quando a resistência é muito baixa mesmo. Bastando a gente ter um pouco de resistência, o componente já vai ter um aquecimento aí que dá pra gente conseguir resolver. Por isso que a gente consegue resolver bastante coisa dessa forma de injetar tensão nas placas, tá? Agora vamos fazer a experiência com uma bobina. Vou alinhar novamente a fonte aqui, vou colocar 1 ampere. Vou colocar 1 ampere aqui. E vou limitar a tensão em 1 volt. Pra gente começar sempre com essa aferição, tá? Então essa bobina aqui agora, ela tem 11,9. Ixi, gente, isso aqui vai pegar fogo, hein? De novo. Vamos ver o que vai acontecer na prática aqui com essa resistência. Injetamos tensão. E a corrente que eu tenho ali de 1 ampere, agora foi para 0,09. Pois bem, por que ela está limitada? Mesma coisa, tensão dividido pela resistência, minha corrente vai ser essa. Para eu aumentar a corrente aqui, eu preciso aumentar a tensão. Se eu não aumentar a tensão, não vai circular mais corrente do que isso. E nesse caso aqui, ó, tá frio. Então vamos aumentando aqui a tensão. Aumentando, vou tirar meu dedo daqui porque isso aqui vai começar a esquentar. Então agora eu vou pôr 30 volts. E eu ainda estou limitado com 1,5 ampere, mas olha a fumaça aqui já saindo. 238 graus. Olha ali, ó. Virou uma resistência isso aqui. Então veja a diferença. Quando a gente tem algo com resistência, lógico, ela não pode ser muito alta, senão a gente precisa de uma potência muito grande para fazer ela aquecer. Mas olha isso aqui, ó. O tubinho de solda aqui já era, ó. Beleza? Já deu para ver bem. Bom, pessoal, última experiência aqui. A gente tem a nossa bobina com uma resistência maior de todas, 38,7 ohms. Comecei aqui com 1 volt de tensão aplicada e 0,02 de corrente que está circulando aqui, porque está sendo limitada, como eu falei até agora. Vamos novamente pegar o termovisor. Vamos para 30 volts. Está esquentando, mas pouco. Por que, pessoal, essa daqui esquenta menos do que a outra que tem uma resistência menor? Aqui tem mais fio, deveria esquentar mais.
e esquentaria mais se a gente tivesse mais potência na nossa fonte aqui. A nossa fonte, ela só consegue fornecer 30 volts e a 30 volts só consegue 0,5 ampere de corrente. Para a gente aumentar a corrente aqui, a gente precisa aumentar a tensão, porque é a relação aqui de corrente com a resistência. Pessoal, bacana esses vídeos, porque a gente consegue tirar várias conclusões, né, de todas essas experiências que a gente faz. Eu quero fazer agora um resumo de tudo que a gente viu aqui, para a gente finalizar essa aula aí com um entendimento bacana, ok? Essa bobina aqui que a gente injetou tensão e corrente, ela é o que nós consideramos um curto máximo, né? A menor resistência possível, por isso que ela praticamente não esquentou. Ela limita a queda de tensão da fonte. Então, por mais corrente que você coloque aqui, ela vai ter um aquecimento muito pequeno. Para que isso aqui aqueça mesmo, você precisaria elevar muito a sua corrente, porque aí iria elevar também a tensão e aí teria uma potência aqui muito alta fazendo isso daqui realmente esquentar. Mas tem um outro problema: se a gente coloca uma potência muito alta nas nossas placas, a gente pode fazer as trilhas torrarem, como aconteceu em um dos casos. Então, aqui é um fio fino, mas as trilhas das placas são muito mais finas que isso. Então a gente tem que tomar cuidado com a potência que a gente coloca na placa, ok? No caso dessas resistências, né, é até uma contradição, parece... Fala, mas por que tem mais resistência e aí que esquenta mais mesmo? É porque aí tem a oposição da passagem da corrente, gera uma diferença de potencial e aí você consegue dissipar essa potência em forma de calor. Então é isso que acontece na prática, ok? Os cabos que eu mostrei, que tem uma queda muito grande de tensão nos cabos, isso acontece quando a nossa resistência é muito pequena, né? Isso aqui vira um divisor, o cabo vira um resistor, isso aqui vira outro resistor. E o cabo tem uma resistência muito maior que esse, então a queda de tensão no cabo, ela fica maior nesses casos em curto. Em casos que a tensão no funcionamento normal ou o curto não é tão baixo, o cabo pode ser desprezível, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se inscreva no canal, tá certo? É muito importante pra gente, deixe seu like também, que a gente fica feliz. Um grande abraço, até a próxima videoaula, valeu!